Bom dia, meu Brasil varonil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 30 de março de 2026, segunda-feira. Segundou, um dia extraordinário que Deus nos deu para vivermos. Amém? Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Segundo capítulo de Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses também, versículo 1 e 2. Então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Ouça com atenção, você pode aprender algo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espíritos, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Amém. Segundo Tessalonicenses, Paulo, ele vai estar nos dando orientações, esse servo de Deus que aprendeu do Espírito de Deus e por Cristo através da palavra já revelada naquele contexto. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 6, ele vai falar da apostasia, dos que vão abrir mão da fé, e do homem da iniquidade, que é o próprio Satanás. Do versículo 7 ao 12, ele vai falar do caráter desse homem da iniquidade, que é o Cristo, é o próprio anticristo que se manifestará no mundo, tá certo? Do 13 ao 17, ele vai dar aí uma ação de graça e exortações finais, como é costume do apóstolo Paulo encerrar suas epístolas e cartas, tá certo? Vamos aqui extrair do versículo 1 e 2 algo que sirva para nós, para o nosso dia a dia. A palavra de Deus é para hoje, é para você hoje. O mundo é o mesmo desde que Deus criou, o ser humano é o mesmo, Deus é o mesmo, não mudou. Claro que cada época com a sua condição. Mas vamos aqui ao versículo 1 que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos exorto. Primeira coisa, irmãos, nós sabemos disso, que irmãos são aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que têm essa fé exclusiva, pura nele, se torna filho de Deus, consequentemente, somos irmãos um dos outros por essa fé. Aí Paulo está dizendo, irmãos, somos gerados filhos de Deus e irmãos por essa fé, todos que creem em Jesus de Nazaré. Amém? E ele diz, a vinda do Senhor. Então, Paulo, dentro desse contexto, ele vai tratar sobre essa coisa. Porque a vinda de Cristo é uma verdade plena. Porque foi Cristo que disse, eu vou preparar lugar e quando preparar eu voltarei para que onde eu estou vós estejais também. Isso é João 14, versículo 1, está lá, não se turba o vosso coração, ensinando essas coisas que ele vai voltar, então Cristo vai voltar, isso é verdade. E Paulo está aqui dizendo, irmãos, quanto no que diz respeito à vida do Senhor, e ele vai dizer algumas coisas, e a vossa reunião com Jesus. Eu quero destacar essa questão de irmãos, porque são os que creem em Cristo. Isso é o que a Bíblia ensina, tá certo? Ninguém nasce filho de Deus, nós somos feitos filhos de Deus pela fé. Isso é o que a Bíblia ensina, tá certo? Então aqui Paulo é um convertido. Antes dele se converter, ele não falava irmãos, ele dizia, eu sou fariseu e mato pela religião. É isso que ele dizia, porque religioso é um bicho terrível. Ele diz, a vinda do Senhor. A vinda é uma realidade absoluta da palavra de Deus. Estou dizendo absoluta porque a palavra de Deus é absoluta, plena e total, porque ela é de Deus. Tem muita gente negando isso. Eu não tenho dúvida, desde o primeiro século. Veio os gnósticos no início, hoje são os progressistas e continuam negando Jesus, porque o cristianismo progressista é o gnosticismo do passado, tá certo? São os gnósticos modernos, negam a Jesus. E diz, nossa reunião no ar. Então, isso é fato real. Primeira coisa, Jesus, na sua vinda, bem rapidinho, tá certo? Vai acontecer em 2 momentos, tá bom? Ele vem nos ares para arrebatar a sua igreja e nós nos encontraremos com ele nos ares. Isso é um fato bíblico, tá certo? Deixa eu ler aqui Mateus
24, 29 e 30, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Isso aqui é a vinda do Senhor nos ares, que a igreja vai ser arrebatada. O arrebatamento descreve no versículo seguinte, que é o versículo 31. Então, o que Paulo está nos advertindo, ensinando, é sobre isso. Porque isso é promessa de Cristo, é o que Cristo falou. Não é o que eu estou falando, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Leia a Bíblia, tá certo? Não é o que alguém diz. Então, essa primeira vinda de Cristo, ela vai se dar nos ares para arrebatar a igreja. Não vou entrar em detalhe, é um assunto muito longo. E a segunda coisa, meu amado, é que no segundo advento da vinda, ele descerá à terra para reinar. Você está entendendo? Uma ilustração aqui rápida. Estamos aqui, crentes. Os que morreram crendo, os que estão vindo e crendo. Na vinda de Cristo, seremos arrebatados e encontro com ele nos ares. Amém? Isso é fé, é Bíblia, sempre foi por fé. Depois de um período, não vou entrar no detalhe, porque eu não estou fazendo esse estudo agora, Jesus volta com essa igreja e aí ele vem à terra e estabelece seu reino na terra. Então, a vinda de Cristo é em dois momentos. O que Paulo está aqui advertindo são exatamente essas coisas. O versículo 2 vai nos mostrar isso. Ele vai dizer, que não vos demovais da vossa mente, ou seja, você já creu, meu irmão? O crer é um estado de consciência, claro, é emoção também, porque Deus é emoção, nós somos emocionantes, emocionados também, temos essas características, tá certo? Porque Deus chorou, Deus sentiu fome, nós também temos essas coisas, choramos também, choramos na presença de Deus, quando a coisa é ruim também. Amém? Então, não vos demovais da vossa mente, ou seja, demover significa assim, provocar alguém a renunciar a algo. Quando as pessoas dizem que Jesus já voltou, estão querendo fazer você negar essa vinda que ainda é futura. Então, Paulo diz, não vos demovais da mente. Amém? Se você creu, eu criei, acabou-se. Quem vier falar comigo, meu irmão, tem que estar comprovado na Escritura Sagrada. Se não tiver, ó, é papo de jacaré, desculpe. Assim, então tem que estar comprovado na Escritura. Então, não demovais da vossa mente. Paulo está ensinando isso, dizendo aos Tessalonicenses e a nós, porque demover significa que alguém vai provocar assim um estado que você renuncia à fé exclusiva em Jesus. As pessoas querem que você crê na religião deles, querem que você crê no que eles anunciam, querem que você crê só na teoria da prosperidade, quer que você crê que a vida é só aqui agora e o resto não interessa. Então, não demovais da vossa mente, ou seja, não deixe ninguém tirar da vossa mente. E ele disse com facilidade. Amém. Não sei se você está ouvindo na gravação. Primeiro foi um cachorro latindo, agora é um gato miando. Glória a Deus, tudo é criação de Deus. Amém. Ele diz com facilidade, ou seja, meu irmão, creia em Cristo e se firme nessa verdade. Não abra mão disso por qualquer bobagem que alguém lhe fale, por mais bonito que ela seja. Ah, Cristo já voltou, não sei o quê. Não. Qualquer coisa, mas é tão bonito. E quem foi que disse que tem que ser bonito? Tem que ser verdade. Tem que ser verdade de Deus, não é para ser bonito apenas. E ele vai dizer, nem vos perturbeis. Ora, qualquer coisa que alguém chegue lhe ensinando, dizendo, Jesus já botou esse negócio aí, não tem mais não, tá, isso aqui. O céu é aqui mesmo, o inferno também é aqui. Não vos perturbeis com essas coisas. Não deixe demover da sua fé, da sua mente, sua compreensão de fé, não, porque ela é verdade. Ou seja, não vos perturbeis, não ficar preocupado. Ah, meu irmão, se não crê, eu creio e acabou-se. Sempre foi por fé. Isso é a verdade da Escritura que nós precisamos ter com clareza em nosso. Ele vai dizer: não vos perturbeis, nem que seja por espírito. Alguém incorporado aí falando, eu sou Deus. Cuidado. O cão fala como Deus e a Bíblia diz que ele pode se transformar em um espírito de luz, tá certo? Então, nem que seja é um espiritual aí, uma coisa, uma pessoa, é muito espiritual, até voa. Seja quem for, meu irmão, não demova da sua mente, não deixe se demover da sua mente a verdade, que é Jesus revelado na cruz, e você crê nele. Isso é o fato. Quer seja por espírito, um espírito aí falando, espírito de perturbação, quer seja por palavra.
Alguém com uma palavra persuasiva, bonita, eloquente, né? Que tem um discurso bonito, e aí vai, não vos perturbeis com nada disso, é o que Paulo está dizendo, com a aparência que a fala é de Deus, mas é só eloquência, é só discurso humano, humanista, socialista, marxista, comunista. Não vos demovais. E ele vai dizer que quer seja por esse epístola. Quer dizer, tem muita gente que escreve muita coisa boa. Não sou contra a filosofia, não sou contra livro de autoajuda, não. Agora, isso não pode substituir Deus. Pode até lhe ajudar. Um psicólogo, um psiquiatra, pode até lhe ajudar, mas você não pode substituir essas coisas por Deus. São ajudas, são coisas que Deus pode ter deixado para nos ajudar. Amém? Então, quer seja por espírito, quer seja por palavra, quer seja por coisa escrita, quer seja por seja o que for, ele vai dizer, não demoveis da vossa mente o que vocês já têm de fé e de verdade, que é Jesus Cristo. E ele vai dizer assim, como se procedesse de nós. Paulo está dizendo assim, olha, como se fosse eu que tivesse ensinado, não ensinei isso não. O que eu ensinei é que Jesus vai voltar e vocês têm que viver por essa fé e guardar essa fé no coração. Se alguém chegar e dizer essa coisa, não creio nisso não. Amém? Porque é isso que vai acontecer mesmo. Ele diz, como se procedesse de nós. Quando Paulo diz nós, é dos que creem de verdade, dos convertidos, dos nascidos de novo. Eu não falaria essa verdade se eu não tivesse convicção dela e se Cristo não tivesse me falado pela sua palavra. Amém? Pela uma vida transformada que Deus misericordioso foi comigo e é com todos nós e mudou a minha história. Quer mudar a tua a partir de hoje? Para você entender essas coisas com clareza, tá certo? Ele diz como se procedesse de nós. Ou seja, Paulo está dizendo, não ensinei isso não. Tire isso da mente de vocês não, continue crendo. Isso que ele está nos ensinando. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ora, como se o dia do Senhor tivesse chegado, tá certo? Então, primeira coisa, Paulo tem convicção que o dia do Senhor vai acontecer. É um tempo futuro que vai ainda ser revelado, ainda não aconteceu, virá ainda. Deixa eu ler aqui 2 Pedro 3,10, que Pedro também diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse é o dia do Senhor, quando vai acontecer plenamente. Que esse momento é no segundo momento. No primeiro momento, ele tira a sua igreja. Tá certo? E no segundo, vem com essa condição gloriosa. Então, não aconteceu ainda. Segundo, o que estão ensinando por aí, vê se procede de Deus, meu irmão. Tem religiões aí que já disseram que Jesus ia voltar e deram a data e tudo, e quebraram a cara, porque não voltou mesmo, não. Jesus disse que ninguém sabe, só o Pai. O que nós temos que ter essa fé, não demover, não tirar da nossa mente a compreensão e a convicção da nossa fé naquele que fez a promessa, que é Jesus Cristo de Nazaré, que salvou até o irmão André, que sou eu, tá certo? Amém? Então, as pessoas ficam ensinando como se isso tivesse acontecido, querendo ser os arautos da verdade. A verdade é a palavra de Deus, e ela diz que ainda não aconteceu, está num tempo futuro, Jesus virá nesse sentido para levar a sua igreja. Amém? A segunda coisa é essa mesmo. Alguém aí ensinando como se procedesse de Deus. Olha, eu vou citar Mateus 7, só o versículo 21 e 22, que diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer, não, pois eu os conheço, mas expulsei demônio, curei, não sei o que e tal, fiz milagre. Não te conheço não, cara. Porque não é por expulsar demônio, porque não é por fazer milagre, é por crer em Cristo. Amém? Expulsar demônio, milagre, é um bônus que Jesus nos dá, tá certo? Amém? Portanto, a segunda coisa é essa mesmo, assim. A terceira coisa é que o dia do Senhor virá, certo? E repentinamente, assim, eu vou ler Mateus 24, 27, diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, numa condição repentina, rápida. O que você tem que fazer? É crer e continuar crendo. Não deixe ninguém tirar a sua fé genuína, pura, exclusiva em Cristo Jesus da sua mente, não. Olha, eu não quero morrer com câncer, não. Mas se eu morrer com câncer, meu corpo físico pode adoecer por isso. Mas a minha alma está restaurada por Jesus e não abro mão da fé. Amém? Isso é fé salvífica, que nos leva ao reino de Deus, que não é demovida por qualquer bobagem. O crente genuíno não se ilude com qualquer besteira, não. Ah, mas falou tão bonito.
é tão eloquente, é tão não sei o quê, a palavra é tão persuasiva. Quem foi que disse que tem que ser persuasiva? Tem que ser verdadeira, tem que revelar Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou aqui um arauto da verdade de Deus, estou aqui para falar da Bíblia. Sem a verdade bíblica, meu irmão, não entra no reino. Sem a revelação de Cristo, sem a fé em Cristo, não faz parte do reino de Deus. Pode ser eloquente como for, pode curar como for, pode ser rico como for, pode ser miserável como for, pode ser o que for. É necessário crer. Deus te abençoe, Deus te guarde. O dia do Senhor vem. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no 2 Tessalonicenses, aqui é só uma prévia. Que Deus te abençoe. Não deixe ninguém, seja por espíritos, por palavra, por escrita, por que quer que seja, demover, ou seja, retirar da sua compreensão a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Tenha uma segunda-feira. Deus abençoe o Brasil, abençoe a nossa nação e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.